Bem-vindo para mais um tutorial, continuando a sequência de aulas sobre o sistema de senha de atendimento. Estamos na segunda parte e nesta aula será implementado a funcionalidade para chamar a senha. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho essas senhas geradas, eu quero chamar uma senha convencional, esta senha. Porque a primeira preferencial, convencional. Essa convencional é ID 20. Clico em convencional, chamei a senha A10, sendo a senha 20, e também eliminou da lista. Preferencial, clico em preferencial, eliminou novamente. Agora a próxima preferencial é 21, clico, eliminou a 21 da lista e chamou convencional A1 e o ID 22. Clico em convencional, chamou a 11, em seguida ID 22 não existe mais. É isso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, start o servidor, em seguida abro no gerenciador de arquivos o AMP Server, em seguida o diretório Celc, pego o código-fonte da aula anterior, caso você não tenha assistido a aula anterior, abaixo há o link para você acessar a playlist deste projeto. Os tutoriais deste projeto serão liberados no decorrer das próximas semanas, então deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Pego este código-fonte da aula anterior, abro no navegador o AMP Server. Para abrir, simplesmente coloco localhost e em seguida o diretório Celc que eu criei para colocar o projeto. E na aula anterior eu implementei este gerar senha. Posso gerar uma senha convencional ou posso gerar uma senha preferencial. Sempre gera uma nova senha. Essa implementação somente gera a senha e imprime na tela. Caso alguém tenha interesse que seja impresso em uma impressora térmica e queira patrocinar uma impressora térmica, é só entrar em contato com o e-mail que está na descrição do vídeo. E quais são as impressoras? São essas impressoras que podem ser utilizadas. Inclusive, eu recomendo essa daqui, mas tem várias impressoras. A que eu citei é mais fácil de implementar, sendo essa daqui. Agora, nesta aula, será implementado a parte para poder chamar a senha. Quando eu chamar a senha é alterado o status de emitida para atendida. É isso que será implementado. Abro no editor Visual Studio Code este código, simplesmente abro o editor e tenho o arquivo index que eu implementei na aula anterior. Neste arquivo index, aqui acima, abaixo do body, eu implemento um link, sendo um menu básico. Primeiro vai ter o link redirecionando para o index. Index será o gerar senha. Coloco a palavra gerar senha. Também acrescento uma quebra de linha. O próximo link será o atendimento. Altero, ainda não tenho este arquivo, preciso criar. E altero para chamar senha ou listar as senhas, algo do gênero. Pego o arquivo index como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, copio o atendimento, o nome do arquivo e altero de index para atendimento. E nesse atendimento apago tudo que está aqui internamente, ou não, eu deixo, não tem problema. Somente altero o nome, ao invés de ser gerar senha de atendimento, eu coloco chamar senha. Será que eu consigo acessar esta página? Atualizo, tenho este menu básico, chamar senha, exato, chamar senha. Acessei o arquivo corretamente. Após ter acessado, eu deixo esta mensagem no momento, só coloco a frase senha chamada, isso permanece, receber a mensagem de erro do JavaScript, essa parte receber a senha não preciso, e aqui eu tenho o botão. Este botão eu altero o formato, então eu coloco echo, ou melhor, eu primeiro abro o PHP neste local, abro o PHP,
finalizo o PHP neste local. Após ter finalizado, posso imprimir somente este comentário, altero de HTML para PHP e aqui dou um eco, e neste eco não preciso do P, deixo o P, só preciso alterar para o aspas simples. Ao redor está o aspas duplo, e internamente dentro dos atributos eu coloco aspas simples. Finalizo o mesmo aqui na parte inferior. Retiro o comentário HTML e coloco o comentário PHP e eco aspas duplo ao redor. Internamente eu coloco aspas simples nos atributos. Aqui também somente qual arquivo ou qual função que será chamada do JavaScript não será gerar senha, será chamar senha. Altero o nome da função, chamar senha, e aqui também chamar senha. Envio como parâmetro se eu quero chamar uma senha convencional ou eu quero chamar uma senha preferencial. Altero o comentário dos dois botões. Em seguida, eu quero recuperar as senhas geradas. Todas as senhas que eu tenho na tabela, senhas geradas. Nessa tabela, mas as senhas que estão com a situação, conferir qual é a situação que eu quero, confiro. 2. Emitida. Somente liste as senhas que foram emitidas, ainda não foram chamadas. Eu tenho a conexão com o banco de dados na parte superior? Não, não tenho. Então, preciso incluir primeiro a conexão. Coloco include, incluir somente uma vez, para incluir o arquivo, sendo o arquivo conexão que possui a conexão com o banco de dados. Tenho a conexão, posso criar uma query para buscar no banco de dados. Coloco select, selecione a coluna ID, coluna, qual é o nome da coluna? Nome, senha. Não, somente o ID no momento é o suficiente. Somente o ID, depois eu quebro a linha, coloco from, na qual tabela que deve obter os dados, sendo nessa tabela gerar senhas. Também atribuo um apelido para essa tabela, então a palavra reservada, em seguida sem de senha, ger de senha gerada. Coloco também uma condição where, onde na tabela identificada por senha gerada, eu quero que a situação só retorne os registros que tiverem na coluna situação ID igual a 2. 2 significa conferir, 2 é emitida. Situação da senha, quando possui 2, refere-se que ela foi emitida. Posso também ordenar. Para ordenar, utilizo order by, ordene pela coluna. Primeiro pego o apelido alias da tabela, indico que eu quero ordenar pela coluna ID da forma ASCII. Eu sei que por padrão ele retorna da forma ASCII, mas eu estou forçando. Eu atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline senhas underline geradas, são várias senhas. Query criada, preciso preparar. Aqui eu junto e coloco no comentário que eu preciso preparar a query. Pego a variável que possui a conexão, em seguida prepare a query que está dentro desta variável e atribua para uma variável result senhas underline geradas. Query preparada, posso executar. Também coloco um comentário, eu sei que é um comentário bem simples, mas tenha este hábito de comentar que fica mais fácil para você compreender o código quando retornar. Pego a variável result senhas geradas e em seguida a função execute. Execute a query. Tenho o resultado, preciso ler o resultado. E para ler, utilizo o laço de repetição while. Toda vez que ele passar, ele vai ter os dados de uma única senha gerada. Coloco no singular.
eu quero ler o que está dentro de result senhas. Para ler, será utilizado o fetch, em seguida PDO, dois pontos, para resolução de escopo, fetch a sós para poder imprimir através do nome da coluna. Posso dar um var dump na variável que possui os dados de uma única senha gerada. Só falta colocar um título. Não, no momento não preciso. Deixo assim mesmo. Conferir como que está ficando, atualizo e tenho as senhas. Mas eu somente estou retornando o ID da senha gerada. Este ID. Eu quero retornar o nome da senha. Cadê senhas? Abrindo senhas. Esse nome que eu quero obter. Como que eu faço para recuperar dados de uma tabela secundária? Para isso, eu utilizo o inner join. Abaixo do from, coloco inner join, indico qual é a tabela secundária, atribuo um alias para essa tabela, simplesmente 100 de senha. Na tabela identificada por 100, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira da tabela senha gerada. Qual é a chave estrangeira? Chave estrangeira é essa daqui, senha ID. Esta chave estrangeira, senha ID, deve ser igual a esta chave primária da tabela senhas. Ponto, eu coloquei no lugar incorreto, é aqui, senha gerada. Estou obtendo dados da tabela secundária. Confiro? Não conseguiu executar corretamente. Isso porque ele está indicando coluna ID, está ambígua. Como ambígua? Porque eu estou indicando que deve retornar dados dessa tabela e dessa daqui. E esse ID existe nas duas tabelas. Da qual tabela que ele precisa retornar este ID? Da tabela senhas geradas ou da tabela senha? Eu indico que eu quero da tabela senhas geradas. Conferir, atualizo, resolveu o problema. E o próximo passo é obter o nome da senha. Pego e nome senha, indico que da tabela identificada por 100, quero a coluna nome senha, porque aqui eu coloquei o alias 100, por isso que eu estou utilizando o alias 100. Da tabela 100, identificada por 100, eu quero esta coluna. Será que retorna esta coluna? Exato. Nome senha está retornando. Eu também quero o tipo da senha, indicar se a senha é convencional ou preferencial. Temos aqui tipo de senhas, senha convencional e preferencial. Quando eu gero a senha, eu salvo, cite situação. Eu não estou salvando aqui se é preferencial ou convencional. Onde que está salvo, se é convencional ou preferencial, é na tabela senhas. Então, preciso indicar que eu quero buscar o tipo da senha utilizando esta chave estrangeira comparando com esta chave primária da tabela tipo senha. Eu fecho, eu só deixo essas duas tabelas abertas para ser mais fácil. Eu quero buscar em uma terceira tabela. Se eu quero buscar em uma terceira tabela, também posso utilizar o inner join. A tabela identificada por tipo senha, sendo o nome da tabela tipo senha, eu atribuo um alias, um apelido por tipo, de tipo. Na tabela identificada por tipo, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira da tabela. Qual é a tabela? Da tabela senha. Tabela senha, qual alias que eu coloquei? 100. Dessa tabela identificada por 100, a chave estrangeira é tipo senha. Estou fazendo uma requisição para a terceira tabela. Continua funcionando. Só não indiquei qual coluna que eu quero da tabela tipo. Vírgula, indico que da tabela tipo senha, eu quero a coluna nome. Coloco coluna nome. Será que retorna agora o tipo? Exato, senha convencional, senha preferencial. Estou obtendo os dados das três tabelas. Tenho as informações, posso imprimir de uma forma mais agradável, ao invés de um simples var dump. Coloquei o comentário extrair para imprimir através da chave no array, utilizo a função
extract, dou um extract na variável linha senha gerada. Dando um extract, eu posso imprimir através do nome da chave no array. Para imprimir, simplesmente coloco echo e em seguida ID da senha gerada. Eu estou retornando do banco de dados este valor. Eu dei um extract, então eu utilizo o nome da posição no array, esta palavra, que é a chave no array, utilizo como uma variável. Depois de ter dado o extract, coloco uma quebra de linha. Posso imprimir diretamente aqui, porque eu estou colocando aspas duplo ao redor, porque se eu colocar o aspas simples, é reconhecido como um simples texto. Tenho o ID, nome, senha e nome. São somente 3 informações. Nome, senha, altero aqui, altero o nome, então não é o ID da senha, é nome da senha. E por último eu tenho o tipo, coloco o nome e depois é tipo da senha, altero a frase. Toda vez que ele imprimir um registro, eu coloco echo para imprimir um BR, não, é um HR, porque eu quero é um traço. Deve ser impresso um traço, exato. Este vardamp não preciso mais, comento este vardamp, estou listando as senhas. Estou listando as senhas que estão com status emitidas. Senhas geradas, senha gerada com a situação 2. As senhas que foram emitidas e não foram chamadas. Como que eu faço para chamar? Preciso criar esta função chamar senha no JavaScript. Venho no JS, custom, utilizo o async porque depois preciso do await, não coloquei o async, agora sim utilizo a palavra reservada para criar a função chamar senha. Esta função ela recebe se eu quero gerar uma senha convencional ou preferencial. Eu coloco tipo senha, recebo aqui como parâmetro tipo senha, abro chave, fecho a chave, também coloco um comentário, dou um console log para conferir se eu estou chamando a função. Quero imprimir simplesmente uma frase no momento, sendo a frase chamar senha. Não coloco qual senha que eu quero chamar ainda, o tipo de senha que eu quero chamar. Confiro se realmente está funcionando, dou um Ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho na parte do console e em info, clico em convencional, chamar senha. Neste chamar é chamar, faltou o R, chamar senha, clico novamente, chamar senha. Eu quero identificar se é preferencial ou convencional. Eu tenho aqui tipo senha, chamar senha, depois do chamar senha, tipo de senha. Agora sim posso imprimir. Concateno tipo senha. Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em convencional, chamar senha tipo 1. Tipo 1 é convencional, preferencial é 2. Eu tenho o tipo de senha que eu preciso. Comento este console. Próximo passo é chamar um arquivo PHP para gerar a senha. Neste caso seria chamar a senha. Coloquei um comentário para chamar. Primeiro eu coloco await, aguardo o processamento, fetch e indico que deve chamar o arquivo com o nome chamar underline senha.php e passo para este arquivo uma variável com nome de tipo e esta variável terá este valor, tipo senha. Se eu quero chamar uma senha convencional ou preferencial. Depois que eu executar este arquivo, o valor eu atribuo para uma constante dados. Preciso criar este arquivo, chamar senha PHP. Para criar, eu utilizo gerar senha. Sim, posso pegar este gerar senha como exemplo. Posso fechar o arquivo index, só fico com atendimento, custom, exato. Pego chamar senha, altero o nome do arquivo, chamar senha PHP, tem 2 PHP, não, é somente um PHP.
Neste arquivo, deixo a conexão com o banco de dados, receber o tipo de senha que deve ser chamada, eu estou enviando uma variável com o nome de tipo. E aqui também tipo, exato, tipo, verificar se vem o tipo da senha que deve ser chamada. Se não vier o tipo, acessa neste else, criar um array posição indicando que houve erro e a mensagem de erro. Coloco status falso, houve um erro, em seguida erro, senha não chamada. Altero para não chamada. Eu comento tudo que está dentro deste if. Quando não houve erro, acessa este if. Ou este if eu apago tudo e começo do zero. Melhor. Dentro do if, apago tudo, deixo somente isso. Deixei. No if eu coloco que não houve erro. Altero para status true. Não houve erro nenhum. Em seguida, não é erro, altero senha chamada. Simplesmente senha chamada. E altero para verde. Preciso receber esse retorno no JavaScript. Eu estou recebendo no JavaScript. Primeiro, preciso ler os dados que o arquivo está retornando. Novamente, await, aguarde o processamento, dados, quero ler o que está dentro desta constante dados. Está sendo retornado um JSON, então utilizo a função JSON e o resultado eu atribuo para uma variável com o nome resposta. Dou um console log para conferir se o valor está sendo retornado corretamente, o valor que está dentro de resposta, que eu quero dar um console log. Dou um Ctrl F5, clico em preferencial, senha gerada, convencional, senha gerada. Mas se eu não enviar o tipo, eu apago, não envio o tipo da senha, deve retornar o erro. Ctrl F5 para recarregar, erro, senha não chamada. Não conseguiu chamar a senha porque não estou enviando o tipo. Dou um Ctrl Z para retornar o tipo, agora retorna correto. Ctrl F5 para recarregar, senha chamada. Mas ao invés de imprimir neste local, eu quero imprimir aqui. Como que eu faço para imprimir? Primeiro eu preciso verificar. Coloco acessar o if quando houve o erro no arquivo chamar senha. Se resposta, depois de resposta eu tenho a posição, confiro, status, esta posição que eu quero. Se esta posição status for true, quer dizer que houve um erro. Senha chamada, não, aqui eu preciso negar. Coloco o inverso, resposta. Se houve erro, acessa este if. E neste if eu quero enviar a mensagem de erro para um seletor MSG alerta. Eu tenho este seletor? Sim, eu tenho este seletor. É neste local que será atribuído a mensagem de erro. Para atribuir, utilizo document, em seguida get element, element by ID, é um ID, confiro, sim, é um ID, por isso get element by ID. Qual é o nome dele? O nome do seletor que está dentro do atributo ID, nome do seletor MSG alerta, recebe um texto HTML, um conteúdo HTML, eu quero retornar o que está em resposta e em seguida conferir no console log MSG. Esta posição MSG no objeto possui HTML. Tem o texto e também tem o HTML junto com um CSS inline, por isso inner HTML. Quero verificar se retorna o erro. Apago o tipo, quero testar no momento somente o erro. Ctrl F5, clico em convencional, erro, senha não chamada. Era isso que eu queria apresentar. Este console log posso comentar, não preciso. Mas quando for sucesso, dou um Ctrl Z para retornar o tipo, agora sim comento o console. Quando não houve erro, acessa este else e coloquei acessar o else quando não houve erro no arquivo chamar senha. E faço a mesma coisa, enviar a mensagem para o seletor MSG alerta.
copio essa instrução, colo aqui abaixo, MSG alerta, quando for sucesso. Quando for sucesso, que ele retorna? Senha chamada. Exato. Conferir se realmente chama, dou um Ctrl F5, convencional, senha chamada, preferencial, senha chamada. Não está chamando, só retornou sucesso ou erro. Retorno, então, no chamar a senha, ao invés de eu retornar só esta frase, coloquei o comentário, recuperar a senha gerada, que está salva na tabela senhas geradas, e recuperar conforme o tipo que eu estou recebendo pela URL. O tipo, se o tipo, esse tipo, sendo convencional ou preferencial. Preciso selecionar conforme o tipo. Venho em senhas geradas, eu tenho senha convencional, essa aqui é convencional, essa aqui é preferencial. Quem que está indicando que é senha convencional ou preferencial é na tabela senhas. É nessa tabela eu estou indicando convencional e preferencial. Significa que eu preciso obter os dados em duas tabelas. Coloco select, selecione. Na tabela eu coloco que eu quero selecionar a coluna ID. No momento só coloco a coluna ID. From, indico da qual tabela que eu quero. É da tabela senhas geradas, copio o nome da tabela, atribuo um apelido, senha, então senha gerada, indico que esta coluna ID pertence à tabela senha gerada. Também posso colocar um order by para ordenar ou where. Primeiro eu coloco where, a condição. Where, onde na tabela identificada por senha gerada, a coluna situação, preciso pegar a coluna situação senha ID, nesta coluna situação deve ser igual a 2. 2 significa o quê? 2 refere-se senha emitida. Exato? Sim, senha emitida. Fecho para não ter tanta aba aberta. Também acrescento mais uma condição, and, onde na tabela identificada eu não coloquei ainda, preciso buscar os dados na tabela secundária. Então, este and eu ainda não consigo colocar. Deixo aqui um espaço, porque terá o and, acrescento order by, ordene pela coluna ID da tabela, dessa tabela identificada por senha gerada, ordene da forma ASCII e retorne no máximo um registro. Não pode retornar mais de um registro. Eu preciso buscar os dados nessa tabela secundária para conseguir recuperar o tipo da senha. Para buscar os dados em uma tabela secundária, acrescento o inner join. O inner join é depois do from, é para buscar nessa tabela secundária identificada por 100, sendo senha, na tabela identificada por 100, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira da tabela senha gerada. Quem é chave estrangeira é senha ID, esta chave estrangeira. Estou indicando tabela secundária, então posso colocar agora o AND. Na tabela identificada por 100, que é senha, a coluna conferir, na tabela senha, eu quero o tipo senha ID. Nesta coluna tipo senha ID, deve ter o valor que está no link tipo senha ID. Eu preciso indicar que esta coluna deve ser igual ao tipo que eu estou recebendo, mas o tipo eu não coloco diretamente na query, eu utilizo link. A query está criada, eu atribuo para uma variável query underline senha underline gerada, sim, gerada. Preciso preparar a query, coloco o comentário preparar a query. Para preparar, pego a variável que possui a conexão, prepare a query que está dentro desta variável e atribua para uma variável result underline senha underline gerada. Coloco no singular porque deve retornar somente uma senha, somente um registro.
query preparada, preciso substituir este link tipo senha pelo valor que está dentro da variável tipo. Coloco um comentário, substituir o link pelo valor, pego a variável result, em seguida bind param para substituir este link, o link, cadê ele? Tipo senha. Este link deve receber o valor que está dentro desta variável tipo. E o tipo sempre será um inteiro. Então, eu posso forçar PDO2.paramInt. O parâmetro é um inteiro. Novamente, eu completo paramInt. Agora sim, eu tenho aqui o inteiro. Sempre será um inteiro. Só falta agora executar a query. Eu substituí, então coloco o comentário executar a query. Para executar, pego o result senha gerada e a função execute. Eu tenho o resultado. Preciso fazer o que? Agora é verificar. Coloco o hífen se primeiro verifico se for true result senha gerada and e também, se for um result senha, eu conto a quantidade de linha. Para isso, utilizo esta função. Se for diferente de 0, quer dizer que encontrou um registro. Acessa este if. Se não, acessa este else. Acessando este else, posso colocar uma mensagem de erro. Pego esta mensagem de erro mesma e o sucesso eu coloco dentro do if. Eu recorto este sucesso e coloco, não recortei, Ctrl X, agora sim, recortei, coloquei dentro do if. Sucesso, senha chamada, else, criar um array indicando erro. Ao invés de colocar erro, senha não chamada, eu coloco tipo de senha não encontrada. Posso colocar uma alteração na query para acessar este else, para não encontrar nenhum registro. Eu coloquei no lugar incorreto a mensagem. A mensagem neste local é aqui, tipo de senha não encontrada. Agora sim, acessando este else, para acessar, eu acrescento mais uma condição AND e o ID da senha gerada deve ser igual a 1000. Eu tenho a senha 1000 gerada, conferir, senhas geradas, clico em procurar, não. Eu não tenho a senha 1000, então ele deve acessar este else porque não conseguiu encontrar nenhum registro. Dou um Ctrl F5, clico em convencional, erro, tipo de senha não encontrada. Não encontrou porque não existe a senha 1000. Eu coloquei só para testar este else, está funcionando. Agora eu testo este hífen. Clico senha chamada, porque encontrou a senha. Só acessa este hífen quando encontrar a senha. Eu preciso agora ler as informações retornadas do banco de dados. Coloco um comentário. Quero ler o que está dentro da variável result senha. Para ler, utilizo o fetch, em seguida PDO2.fetchAssoc para poder imprimir através do nome da coluna. E o resultado coloco na variável linha senha gerada. É senha gerada? Sim, está correto. Posso utilizar esta variável. Eu estou lendo os valores, quer dizer, um único valor que está sendo retornado. Eu preciso agora extrair para imprimir através da chave do array. Coloquei o comentário exatamente conforme eu setei. Utilizo extract para extrair o valor que está dentro desta variável. Extrair, preciso alterar o status da senha gerada, porque se eu chamar a senha, eu altero de emitida para, eu quero alterar, cadê o situação sem, abro essa tabela, deixo agora aberta, coloco 4, atendida. Você pode colocar outro status, mas eu quero colocar como atendida. Comentário, alterar o status da senha gerada, utilizo o pdate, altere na tabela senhas geradas,
nessa tabela eu quero alterar setando os seguintes valores. A coluna situação senha, pego a coluna situação. Esta coluna situação senha deve receber o valor, coloco um valor estático sendo 4, a atendida. E também altero na coluna, sendo a coluna modified, indicando que eu estou editando o registro. Pego o nome da coluna, então a coluna modified recebe horário atual, now. Preciso colocar uma condição, where, onde, quebro a linha aqui para ser mais fácil de visualizar, set, e aqui eu quebro a linha para acrescentar o where, a condição, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor do ID senha gerada. Aqui eu posso utilizar o próprio ID. Para vocês verem, eu comento este update, não funciona este update, posso acessar este arquivo, chamar senha, pego aqui chamar senha e acrescento ou substituo atendimento por chamar senha 2. Acesso este arquivo, senha chamada. Eu tenho status true, eu quero dar ao var dump, para vocês verem o que eu quero setar referente a este ID. Melhor dar o var dump, assim vocês compreendem o que eu quero explicar. Eu dou um var dump em linha neste local. Var dump em linha senha, confiro no navegador, eu tenho o ID, mas este ID ele vai confundir, porque o que significa este ID? Não há necessidade de colocar o alias, mas eu prefiro porque assim é difícil de compreender o que este ID significa. Eu atribuo um alias para o valor desta coluna, coloco ID underline senha underline gerada. Assim ficou fácil. E também eu quero da tabela secundária, sem dessa tabela secundária, que refere-se à tabela senha, eu quero a coluna nome senha. Posso pegar da tabela secundária porque eu estou utilizando o inner join. Aqui eu não coloco um alias. Conferir se retorna essas duas colunas, atualizo. ID da senha gerada agora ficou muito mais explicativo, porque anteriormente só tinha ID. O que significa esse ID? Para facilitar, eu coloco senha gerada, que é mais fácil de compreender. E o nome da senha. Retiro este var dump, porque caso alguém tente rodar o projeto sem assistir a aula, não comenta este var dump e vai citar que não funciona, porque eu só posso retornar um eco somente para o JavaScript. Por isso que eu apaguei este var dump. Você que está assistindo, você sabe porque havia esse var dump, mas eu excluo porque se alguém colocar, vai citar que não está funcionando. Eu citei aqui o where, agora sim, eu utilizo o nome da chave no array, esta chave. Porque eu posso utilizar a chave? Porque eu dei o extract aqui acima. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline edit underline senha. Poderia ser edit ger senha. Posso colocar ger senha, sendo senha gerada, ou senha, editar senha gerada. Ficou meio longa esta variável, colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ainda pode ser, 23 caracteres. Preciso preparar esta query, também coloco um comentário, preparar, porque eu estou colocando os comentários atualmente nos tutoriais, para você ter o hábito de comentar, porque se você comentar, fica mais fácil de você compreender o código. Eu quero preparar a query edit senha gerada. Está aqui. Você pode resumir
esta variável, colocar uma variável mais curta, eu coloquei uma variável mais longa para ser autoexplicativa para você que está aprendendo. Uma recomendação, nunca coloque uma variável com mais de 32 caracteres, é 32. Mas evite, chegou o 28, não passe do 28 ou não passe do 30, evite passar de 30 caracteres. Eu atribuo o resultado, preparar a query, eu posso atribuir para uma variável edit underline senha. Eu deixo o nome desta variável, edit senha gerada, para seguir o padrão conforme eu coloquei aqui acima, edit senha gerada. Preciso executar, também um comentário, executar a query, pego a variável edit senha gerada, depois a função execute. Executei, agora é só retornar. Status, aqui não é senha chamada, ponto de exclamação. Coloco 2 pontos e depois a senha, o nome da senha. Lembram do var_dump? Ainda está aqui. Esta posição que eu quero, nome senha. Nome senha, eu retorno para o usuário. Nome senha, senha chamada está aqui. Cifrão, em seguida colo nome senha. Estou retornando sucesso e em seguida nome da senha. Criar um array com a posição não. Este comentário não está legal. Criar o array com a posição indicando que não houve erro e a mensagem com a senha. Mensagem com a senha. Depois você pode alterar colocando uma frase mais adequada. Não deve ter mais o var_dump, atualizo sim. Senha chamada. Qual senha que ele chamou? Conferir. Ele chamou a senha M1. M1, clico em procurar, senha gerada. Alterou aqui, exato, situação da senha 4, situação 4 atendida e depois a data quando eu chamei esta senha. Mas não é através do chamar senha que eu quero, é através do atendimento. Então, eu preciso pegar o nome do arquivo, pego atendimento.php, colo, clico em convencional, senha chamada. Chamou a senha A1, mas ela permanece abaixo sendo apresentada. Clico novamente, convencional, chamou A2 e A1 permaneceu aqui. Eu quero remover, depois que eu chamar a senha, eu quero remover desta lista, porque na tabela já alterou para a situação 4, indicando que a senha foi chamada. Eu quero agora alterar esta lista, atualizar. Como que eu atualizo? Eu atualizo através do JavaScript. Isso preciso ir em atendimento, fecho aqui para ter mais espaço. Antes do while, cadê o while? Abaixo do executar a query, coloco um comentário. Inicie o seletor que está ao redor da lista de senha que é utilizada no JavaScript para excluir a senha chamada. É isso que eu quero fazer, excluir. Abro a div, finalizo a tag div. Somente essa tag div não deve ser finalizada neste local, logo finalizo no devido local, só coloco o atributo ID. Este atributo ID recebe um seletor com o nome de lista senha gerada. Finalizo esta div conforme setei, não neste local. Eu finalizo ela depois do while. Aqui coloco echo, finalizo a div, coloco um comentário também. Fim seletor, que está ao redor da lista de senhas. Eu tenho o seletor indicando a lista de senha ao redor das senhas. Agora eu preciso de um seletor para indicar a senha que eu quero excluir. Posso colocar aqui abaixo deste extract, também coloco um comentário. Início do seletor utilizado para indicar qual senha deve ser excluída quando a mesma for chamada. Chamei a senha, a mesma deve ser excluída da lista.
Novamente, dou um echo, abro a tag div, finalizo a tag div, somente ela não será finalizada neste local, logo finalizo no lugar correto, coloco o atributo ID, este atributo ID recebe o seletor senha gerada, depois eu coloco o ID desta senha. Conforme eu setei, esta div não será finalizada neste local. Eu finalizo abaixo do HR, neste local. Preciso fechar a div, também colocar um comentário. Fim seletor. Eu tenho o seletor indicando a lista e o seletor indicando senha individualmente. Cada senha tem seu próprio ID. Caso eu atualize, este console eu não preciso mais, clico o botão direito, exibir o código-fonte da página, exibindo o código da página, eu tenho senha gerada 3. Temos aqui a senha gerada, está aqui, senha gerada e o ID 3. Depois eu tenho a próxima senha gerada, sendo 5. Assim eu consigo identificar através do seletor qual é a senha. Senha 3, 5, 6, 7 é este ID. Então, retorno no arquivo custom, coloco um comentário neste else, recuperar o seletor que está ao redor da lista de senha, crio uma variável com o nome de lista senha, em seguida document.getElementID, é um ID, conferir qual o nome que eu coloquei do seletor que está ao redor, é o nome lista senha gerada. Pego o nome do seletor, coloco neste local, eu estou recuperando o seletor que está ao redor da lista de senha. Coloquei um comentário bem autoexplicativo para ser fácil de compreender. Próximo passo é recuperar o seletor da senha chamada. Eu preciso agora recuperar, lembram quando eu cliquei aqui em exibir o código-fonte, indiquei que cada um tem, por exemplo, senha gerada 3, depois eu tenho senha gerada 5, eu preciso deste número. Eu estou recuperando o ID da senha gerada? Sim, eu estou recuperando aqui, senha gerada, mas eu não estou retornando para o JavaScript, só estou retornando a posição status e a posição MSG. Então, eu retorno, coloco vírgula aqui, vírgula, mais uma posição com o nome de ID senha gerada, esta posição recebe o valor que está vindo do banco de dados. Eu retorno o status, mensagem e o ID da senha gerada. Agora, este ID eu posso utilizar no JavaScript. Se você der um console log em resposta, você vai ver que tem essas 3 posições. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Eu não vou fazer para não estender muito a aula. Recuperar o seletor da senha chamada, crio uma variável com o nome de senha, em seguida document.getElementById, é um ID, conferir se realmente é um ID, senha gerada, certo? Depois eu preciso o ID, este ID. É este ID que eu preciso. É o mesmo ID que está sendo apresentado depois do seletor. Eu tenho o seletor e no próprio seletor estou enviando o ID, este ID. Então, neste local eu coloco senha gerada, depois eu pego o valor que está em resposta, eu dou um console log, então, melhor. Este console, importante dar, assim eu consigo explicar melhor. Dou um Ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, eu retirei o comentário, sim, agora clico em convencional, eu tenho status, depois eu tenho a mensagem e tenho a posição ID senha gerada. É este valor que será utilizado. Eu estou enviando o 5 porque eu chamei esta senha. Após ter chamado esta senha convencional, eu envio este 5, está aqui, estou enviando este 5, depois este 5 eu utilizo aqui. Então, posso retirar este comentário, resposta, qual é a posição? Eu setei a posição, mas já esqueci qual é a posição.
ID senha gerada, este ID. Só preciso copiar novamente. ID senha gerada, colo neste local. Estou recuperando o seletor da senha chamada. Mas como que eu faço agora para remover? Novamente, coloco nada melhor que um comentário. Primeiro, quero remover a senha chamada da lista. Se eu chamei a senha, preciso remover. Pego a lista de senha, esta variável que tem o seletor, e desta lista eu quero remover, então coloco remova o seguinte valor, o valor que estiver em senha, que em esta senha é esta variável. Deve remover este seletor, por exemplo, no meu exemplo que eu testei do 5, deveria remover o valor que está dentro deste seletor. Atualizo, não tem mais o 5, quero remover senha preferencial. Inclusive, agora só tem senha preferencial. Se eu clicar em convencional, erro, tipo de senha não encontrado, porque não tem mais nenhuma senha convencional. Clico em preferencial, senha, mas ele não removeu. Dou um Ctrl F5 novamente, tento agora ver se ele remove esta. Preferencial, não removeu. E tem algum erro? Recuperar lista senha gerada, confiro, lista senha gerada, senha gerada, senha gerada. Ah, sim, eu não havia salvo, será que é isso? Confiro novamente, dou um Ctrl F5, clico em preferencial, exato, não havia salvo o arquivo. Preciso gerar alguma senha para poder testar, então preferencial, convencional, preferencial, gero novamente para poder testar, atualizo, confiro, exato, tenho várias senhas, clico em preferencial, cliquei em preferencial, chamou M5, removeu da lista, tem alguma preferencial M6, clico em preferencial, M6, chamou, não tem mais M6 a senha preferencial. Do 11 já está para o 13, o 12 não está mais. Agora será eliminado o 13. Clico, eliminou o 13. Convencional, será eliminado o primeiro, exato, depois o 10, neste caso 11, está removendo da lista. Chamou, não está mais na lista. Convencional, agora será esse 16, exato, removeu. Preferencial, tenho mais uma convencional, testo essa interna, atualizo, exato, chamou a senha a 9 e removeu da lista. Após remover da lista, não está mais para ser chamada novamente. Mas se eu quiser chamar alguma senha específica, porque se eu clico aqui em preferencial, eu chamo essa primeira. Eu quero chamar essa, como que eu faço? Isso será implementado na próxima aula. Então, atualizo, é isso aqui que será implementado. Quero chamar esta senha preferencial, esta senha M10. Clico em chamar senha, chamou a senha M10. A M8, M9 está aqui. Então, essa parte para chamar uma senha específica será implementado na próxima aula. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado?